Nem mais um passo perto da minha filha. O grito da arrumadeira ecoou pelo salão imenso, congelando cada um dos magnatas presentes naquele evento luxuoso. No entanto, a verdadeira protagonista daquela noite não era nenhum dos milionários elegantes, mas sim uma garotinha indefesa de apenas 6 anos de idade, encolhida em um canto escuro onde ninguém prestava atenção. Afastada dos olhares aristocráticos, a pequena Nao era uma convidada da elite. Ela era apenas a filha da funcionaria da limpeza, esquecida em um ambiente repleto de joias caríssimas e frieza humana. Contudo, uma mulher elegante não conseguia esconder o desprezo ao olhar para a criança. Quando essa mesma mulher apertou o braço da menina com tanta violência a ponto de fazê-la chorar de dor, algo na alma daquela mãe se partiu para sempre. Na frente de 200 convidados ilustres e do próprio bilionário dono da mansão, a voz trêmula da empregada superou a música do orquestra e fez o ambiente cair em um silêncio absoluto. Nem mais um passo perto da minha filha. Ninguém se mexeu. Ninguém ousou respirar. Tacas de champanhe ficaram paradas no ar. E o que aconteceu nos 60 segundos seguintes transformou a vida daquelas 3 pessoas para sempre. Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de continuarmos esta narrativa impactante, conte para mim nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo hoje. Eu adoro ver até onde nossas histórias conseguem chegar. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal agora mesmo, pois trazemos relatos profundos sobre amor, superacal e reviravoltas inesquecíveis toda semana. Fique comigo até o final, porque o desfecho desta história vai emocionar o seu coração de uma forma única. Vamos ao relato. Nenhum dos convidados daquela propriedade sabia como a garotinha se chamava. Esse era o detalhe que mais machucava o peito de Helena Martínez todos os dias. A residência da família Cross ocupava uma areia gigantesca cercada por jardins impecáveis. O casarão era tão monumental que Helena já trabalhava ali há 8 meses e ainda não conhecia todos os cômodos. Lustres de cristal reluziam sobre o piso de mármore importado enquanto uma orquestra ao vivo afinava os instrumentos no salão principal. Do lado de fora, manobristas de luvas brancas estacionavam veículos que custavam mais do que Helena ganharia em uma vida inteira de trabalho duro. Aquela noite celebrava o noivado de Daniel Cross, um jovem magnata de 34 anos que havia construído sua própria fortuna e estava prestes a oficializar sua união com Victoria Lang. Helena ajustou o avental de trabalho e olhou discretamente para o corredor lateral, onde sua filhinha estava sentada em um pequeno banco de madeira balancando as perninhas. Lily tinha 6 anos. A babá havia cancelado o compromisso em cima da hora e Helena não tinha com quem deixar a menina. Sem outra escolha, trouxe a garotinha para o serviço, pedindo a Deus que ninguém a notasse. Fique bem quieta aqui, meu amor, sussurrou Helena ao se ajoelhar para arrumar o cabelo da filha. Não saia deste lugar por nada. Você consegue fazer isso pela mamãe? Lily fez que sim com a cabeça, abraçando um coelhinho de pelúcia velhinho que já tinha perdido o brilho depois de tantos anos de carinho. Eu vou ser boazinha, mamãe. O peito de Helena se apertou. Sua filha já tinha aprendido a ser invisível em lugares como aquele. Uma postura tal silenciosa que nenhuma criança de 6 anos deveria precisar aprender. Enquanto ajeitava as bandejas cheias de tacas, Helena percebeu que estava sendo observada. Ao levantar os olhos, viu o próprio Daniel Cross caminhando na direção do corredor, não em direção aos convidados ricos, mas na direção de sua filha. Helena parou de respirar. Filhos de funcionários não podiam ser vistos pelos convidados. Ela achou que tinha cometido um erro gravíssimo, mas o semblante de Daniel não demonstrava raiva. Ele se ajoelhou com elegância no chão em frente a Lily, sem se importar que o terno sob medida encostasse no piso, e apontou gentilmente para o brinquedo de pelúcia. Qual é o nome dele? Perguntou ele com uma voz suave. Lily piscou os olhos, surpresa por alguém ter puxado conversa. Senhor Botois. Senhor Botois, repetiu Daniel, balancando a cabeça com seriedade, como se aquele fosse o nome mais importante que ele tinha ouvido naquele ano. Esse é um nome forte. Ele parece ser muito corajoso. O rosto da garotinha se iluminou com um sorriso tão puro que Helena sentiu um nó na garganta. Meu senhor, me perdoe, interveio Helena, aproximando-se rapidamente enquanto limpava as mãos no avental. Ela não vai incomodar ninguém, eu prometo. Vou levá-la para longe agora mesmo. Daniel se levantou e por um instante um olhar indecifrável passou por seus olhos. Ela não precisa se esconder, disse ele num tom calmo. Não na minha casa. Era apenas uma frase simples, mas Helena repetiria aquelas palavras em sua mente durante dias sem entender direito por que aquilo acendia uma fagulha de esperança em seu peito. Antes que ela pudesse agradecer, uma voz aguda cortou o corredor como um pedaço de vidro se quebrando. Daniel, o que você está fazendo perdido aqui atrás? Victoria Lang surgiu na entrada do corredor impecável em um vestido de seda verde esmeralda com diamantes brilhando no pescoço.
Ela era bonita daquela forma fria e distante das capas de revista, perfeita, indiferente e inalcançável. Os olhos dela percorreram a figura de Lily como se olhassem para uma mancha sujeitando o tapete caríssimo. Essa e a filha da empregada, os lábios de Victoria se dobraram em uma careta fútil. Daniel querido, os investidores estão procurando por você. Este não é o lugar adequado para esse tipo de gente. Ela fez um gesto desdenhoso na direção de Lily. O maxilar de Daniel se contraiu discretamente. O nome dela é Lily. Que bonitinho, comentou Victoria em um tom nitidamente falso. Ela se virou e caminhou de volta ao salão sem olhar para trás, com o salto alto estalando contra o mármore como uma contagem regressiva. Helena sentiu o estômago afundar. Ela já tinha visto mulheres como Victoria antes. Pessoas que sorriem para as fotografias mas se transformam em pedacos de gelo assim que os refletores se apagam. Mas Helena não imaginava o quanto aquela intuição estava certa. Daniel ainda permaneceu ali por alguns segundos olhando para Lily com um olhar de desculpas antes de seguir a noiva para o salão iluminado. Helena se ajoelhou novamente ao lado da filha. Está tudo bem, querida. Lily concordou lentamente, com a cabeça apertando o coelhinho de pelúcia contra o peito. Aquela moça não gosta de mim. Helena quis dizer que ela nem a conhecia, mas as palavras travaram na garganta, pois no fundo temia que aquele fosse apenas o começo de uma noite turbulenta. E ela não fazia ideia do quanto seu pressentimento se concretizaria. O sorriso no rosto da garotinha não duraria muito tempo, pois Victoria ainda não tinha terminado o que começou. A festa estava em seu ápice por volta das 11 da noite, com champanhe fluindo e risadas ecoando pelo teto alto. Helena transitava entre os convidados carregando uma bandeja pesada em uma das mãos, agindo de forma invisível como todos os funcionários são treinados para fazer. Presente o suficiente para servir, mas discreta para não ser notada. A cada 10 minutos ela dava uma olhada na filha, aliviada ao ver que a garotinha permanecia comportada em seu banco, cantarolando uma melodia suave para si mesma. Um hábito que Helena nunca tinha entendido direito. Lily cantarolava com frequência músicas doces e misteriosas que pareciam vir do nada. Melodias que Helena jamais tinha ensinado ou escutado em qualquer outro lugar. Foi durante uma dessas checagens que Helena percebeu que Daniel a observava do outro lado do salão. Ele não olhava para os empresários nem para a noiva, que conversava animadamente com um grupo de banqueiros. Ele olhava fixamente para Lily. Sua expressão era distante, quase perturbada. Helena tentou convencer a si mesma de que não era nada. Ricos costumam ficar entediados em suas próprias festas. Ela não sabia que a melodia que saía dos lábios de sua filha estava despertando lembranças profundas no peito de Daniel. Memorias tão enterradas que nem ele conseguia identificar de imediato. Perto da meia-noite, Victoria abordou Helena perto da mesa de sobremesas. Você aí, disse Victoria estalando os dedos como se chamasse um animal de estimacal. Este champanhe está quente. Troque isso agora. Com certeza, senhora. Vou buscar uma garrafa gelada na cozinha imediatamente. O agora seria melhor do que imediatamente, debochou Victoria alto o suficiente para que convidados próximos ouvissem. Sinceramente não sei onde o Daniel arranja esse tipo de funcionário. Helena engoliu a seco todas as palavras que queria dizer e apenas assentiu com a cabeça. Sim, senhora. Ela se apressou em direção à cozinha com o rosto queimando de vergonha. Aquele era o seu sustento. Ela lembrava a si mesma disso todos os dias. Aguente firme. Sua filha precisa deste trabalho. Aguente firme. Ao passar pelo corredor, ela parou de repente. Um arrepio frio correu por sua espinha. O banco onde Lily deveria estar estava completamente vazio. O coração de Helena acelerou. Ela procurou pelo corredor e pelas salas adjacentes, chamando pelo nome da filha em um sussurro desesperado, até ouvir uma voz fininha vindo da sala de música ao lado do salão principal. As portas duplas estavam entreabertas. A luz da lua entrava pela janela, iluminando um piano de cauda majestoso. Lily estava em pé diante do instrumento, com os dedinhos pairando sobre as teclas sem encostar em nada, admirando a peça como se fosse algo sagrado. Lily, a voz de Helena saiu falhada entre o alívio e o pavor. Você não pode ficar aqui, meu amor. Vamos embora. Eu ouvi essa música tocando na minha cabeça, mamãe, sussurrou a garotinha com os olhos brilhando. Eu conheço essa canção. Antes que Helena pudesse puxá-la para fora, a porta se abriu completamente. Victoria estava parada ali com uma taça na mão e os olhos semicerrados de raiva ao ver a filha da arrumadeira perto do piano Steinway do seu noivo. De jeito nenhum, esbravejou Victoria, caminhando com passos firmes. Você tem ideia de quanto custa esse instrumento? Tire essa criança daí agora mesmo. Já estamos saindo, respondeu Helena, pegando a mão da filha rapidamente. Me perdoe, ela apenas se distraiu. Esse é exatamente o problema de trazer crianças que não pertencem a este lugar, disse Victoria num tom alto e cruel.
Certas pessoas simplesmente não sabem o seu lugar. Alguns convidados começaram a se aproximar da porta curiosos com a confusão. Helena sentiu aquele aperto sufocante no peito. A humilhação pública diante de pessoas que jamais lembrariam do seu rosto, apenas da sua falha. Eu entendo perfeitamente, disse Helena baixo, abraçando a filha. Não vai se repetir. Mas Victoria não estava mais olhando para Helena. Seu olhar estava fixo no medalhão de prata envelhecido que tinha escapado do uniforme de Helena durante a correria. Algo estranho passou pelo rosto de Victoria. Uma mistura de reconhecimento e cálculo frio. Onde você conseguiu esse colar? Perguntou Victoria com uma voz diferente, mais calma e perigosa. Helena cobriu o medalhão com a mão por instinto. Era do meu falecido marido. Por que a pergunta? Os olhos de Victoria encararam o objeto por mais alguns segundos antes de ela forçar um sorriso falso. Por nada. E apenas uma bijuteria de péssimo gosto. Ela se virou e saiu, mas o ar na sala tinha mudado completamente. Helena não entendeu naquele momento, mas do outro lado do salão Daniel Cross tinha ficado completamente paralisado, olhando para aquele mesmo medalhão reluzindo sob a luz do lustre. E por razões que nem ele conseguia explicar, suas mãos começaram a tremer. Ninguém imaginava o que aconteceria a seguir. Muito menos Victoria, que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. A festa atingia o seu momento mais importante. Daniel estava no centro do salão, pronto para fazer o seu discurso de noivado e anunciar o casamento que todos aguardavam. Helena mantinha Lily ao seu lado, sem coragem de deixá-la sozinha nem por um segundo. Elas estavam num canto discreto, agindo como parte do cenário. No entanto, Lily, curiosa como qualquer criança de 6 anos, deu alguns passos na direção da mesa de doces, atraída por uma escultura de chocolate branco. A garotinha esticou a mão apenas para ver de perto, sem tocar em nada. Ela não viu que Victoria se aproximava pelo outro lado, falando ao celular sobre os negócios que se consolidariam após o casamento. Elas se esbarraram levemente. Um simples toque acidental do ombro da garotinha na manga do vestido de seda foi o suficiente para que uma gota de vinho tinto caísse da taca de Victoria e manchasse a barra do seu vestido caríssimo. O salão parecia ter parado de respirar. O rosto de Victoria se transformou em segundos, perdendo a elegância e revelando uma expressão monstruosa. Sua garota desastrada, rugiu Victoria, agarrando o braço de Lily com força, cravando as unhas na pele macia da criança e puxando-a com uma violência inaceitável. Você tem noção de quanto custa este vestido? Lily gritou de dor e assustada, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Me desculpa, me desculpa. Alguém precisa ensinar educação a essa gente, esbravejou Victoria, chacoalhando a menina. E por isso que empregados não deveriam. Solte a minha filha agora. A voz de Helena cortou o ambiente como uma lâmina. Ela atravessou o piso de mármore com uma velocidade impressionante, deixando de lado todo o receio e a passividade que guardou durante meses. Nem mais um passo perto da minha filha. As palavras ressoaram pelo teto alto, fazendo a orquestra parar a música no meio da nota. 200 tacas pararam no ar. Todos os olhares se voltaram para o canto do salão. Helena puxou a filha para os seus braços, colocando o próprio corpo como escudo entre a menina e a mulher fútil. Victoria ficou em choque, como se não acreditasse que uma funcionária ousasse erguer a voz para ela. Como e que você sabe com quem está falando? Eu sei exatamente com quem estou falando, respondeu Helena com a voz firme apesar do corpo tremer. Uma mulher adulta que agrediu uma garotinha por causa de um pingo de vinho. Um murmurou percorreu os convidados. Uma taca caiu no chão e se despedaçou no silêncio tenso. Você está demitida, gritou Victoria fora de si. Você nunca mais vai conseguir trabalho nesta cidade. Daniel, diga a ela que ela está na rua agora mesmo. Dizer o que a voz de Daniel, baixa porém autoritaria, ecoou pelo recinto. Ele já estava ao lado delas, mais perto do que qualquer um tinha percebido. Seus olhos não estavam em Helena, mas sim nas marcas vermelhas que começavam a aparecer no braço da garotinha. Daniel, apelou Victoria, tentando se recompor. Essa mulher me humilhou na frente de todos os seus convidados. Ela precisa ser expulsa. Daniel olhou para a noiva por um longo período. Depois se ajoelhou em frente a Lily com o olhar doce. Você está machucada, pequena? Lily, ainda soluçando no peito da Maia, abanou a cabeça, dizendo que não, embora as marcas em seu braço mostrassem o contrário. O maxilar de Daniel se travou. Quando ele se levantou, a gentileza tinha dado lugar a um tom gélido. Você machucou uma criança de 6 anos na minha casa e na frente dos meus convidados. Daniel, ela estragou o meu vestido. Eu não quero saber do vestido. As palavras caíram como uma sentença definitiva. Ninguém ali, nem Helena, nem Victoria, nem o próprio Daniel, imaginavam a proporção que aquele momento tomaria. O que Daniel falou em seguida deixaria Victoria humilhada diante de toda a alta sociedade. Mas essa nem seria a parte mais chocante da noite. Meus amigos, por favor, disse Daniel, fazendo um sinal para a orquestra se calar de vez.
Eu acho que precisamos de um momento de atenção. O rosto de Victoria estava pálido. Daniel, este e o nosso noivado. Podemos resolver isso no particular. Você tornou isso público no momento em que agrediu uma criança na frente de 200 convidados, respondeu Daniel. Sussurros tomavam conta do ambiente. Helena permanecia paralisada com Lily nos braços, temendo pelo seu futuro. Ela tinha acabado de presenciar o fim do noivado do seu patrão. Não havia possibilidade de continuar naquele emprego. Senhor, por favor, pediu Helena, dando um passo à frente. Me desculpe pelo transtorno. Vou recolher minhas coisas e ir embora. Você não vai a lugar nenhum, declarou Daniel num tom que não admitia contestacal. Ele se voltou para Victoria e continuou. Há 6 meses eu vi você sorrir para os diretores da minha empresa como se fossem as pessoas mais importantes do mundo. Hoje vi você machucar uma criança por causa de uma mancha de vinho. Qual das duas e a sua verdadeira face? A máscara de Victoria caiu completamente. Você está realmente me trocando pela filha da faxineira. Você tem ideia do que as pessoas vão dizer? Eu sei exatamente o que vão dizer, respondeu Daniel. Vão dizer que eu finalmente enxerguei quem você é de verdade. Gasmos de surpresa ecoaram novamente. Victoria olhou ao redor procurando apoio, mas só encontrou olhares de desaprovação e desprezo. Ela pegou sua bolsa sobre a mesa e caminhou em direção à saída com os saltos batendo com raiva no mármore enquanto a multidão se abria para ela passar. O salão finalmente respirou. Daniel se voltou para Helena e Lily, parecendo apenas um homem em busca de respostas. Me perdoe por isso, disse ele, ajoelhando-se novamente diante da garotinha. Isso nunca deveria ter acontecido com você. Lily limpou o nariz com a mãozinha enquanto segurava o coelhinho. Você está triste? Perguntou a menina com uma sensibilidade tocante. Daniel piscou surpreso. Um pouco, confessou ele. A mamãe diz que músicas tristes fazem a tristeza diminuir, falou Lily. E antes que alguém dissesse algo, a garotinha começou a cantarolar a mesma melodia suave e nostálgica. O salão ficou em silêncio absoluto novamente. O rosto de Daniel perdeu a cor. Onde? Perguntou ele pausadamente. Você aprendeu essa música? Lily deu de ombros. Eu não sei. Eu simplesmente sei. Eu escuto na minha cabeça quando vou dormir. Daniel olhou para Helena com um olhar repleto de espanto. Essa é a canção de ninar que a minha mãe cantava para mim, confidenciou ele com a voz falhada. Ela faleceu quando eu tinha 9 anos. Ninguém fora da minha família conhece essa melodia. O sangue de Helena gelou. Isso é impossível. Eu nunca ensinei essa música para ela. Nem eu mesma conheço essa canção. Daniel se levantou devagar, olhando para a garotinha e depois para o medalhão de prata no pescoço de Helena. O mesmo medalhão que tinha chamado a atenção mais cedo. Helena, disse ele suavemente, preciso lhe fazer uma pergunta e preciso que seja totalmente sincera comigo. O que Daniel perguntaria a seguir desvendaria um segredo guardado há 6 longos anos. Esse medalhão, disse Daniel, posso vê-lo? Com as mãos trêmulas, Helena desabotoou a corrente e entregou o objeto. Daniel abriu o pequeno fecho, revelando a foto antiga que estava guardada dentro. Havia a imagem de um homem jovem em um corredor de hospital sorrindo cansado enquanto segurava um bebê recém-nascido num cobertor azul. Ao lado dele, quase fora de foco, estava o próprio Daniel, muito mais jovem. Este e o Marcos, disse Daniel com a voz embargada. Marcos Reis. Helena parou no tempo. Esse era o meu marido, sussurrou ela. Como você sabe o nome dele? Daniel se sentou na cadeira mais próxima, sem forças nas pernas. Há 12 anos, começou ele, eu tinha 22 anos e estava no começo da minha empresa. Dormi ao volante em uma estrada deserta e meu carro capotou na ribanceira. O coracal de Helena disparou enquanto memórias dolorosas voltavam à tona. O motorista parou o carro dele, continuou Daniel. Ele me tirou das ferragens antes que o veículo pegasse fogo. Foi comigo na ambulância e ficou no hospital até minha família chegar, mesmo sem me conhecer e tendo compromissos naquela noite. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas. Eu nunca soube o nome completo dele na época. Eu estava quase inconsciente, mas me lembro que ele dizia que a esposa tinha dado à luz naquela mesma semana e ele pedia desculpas por não estar em casa com ela. Helena colocou as mãos na boca enquanto as lágrimas caíam livremente. O Marcos nunca me contou os detalhes. Ele apenas disse que tinha ajudado um rapaz na estrada. Ele nunca me disse que era você. Eu tentei encontrá-lo anos depois, explicou Daniel. Quando tive dinheiro, contratei detetives, mas não tinha o sobrenome dele e a pista se perdeu. Ele faleceu, sussurrou Helena, 8 meses depois do nascimento da Lily em um acidente de trabalho. Ele nem teve a chance de ver nossa filha crescer. O salão estava em silêncio absoluto. Todos ouviam atentos aquela revelação inacreditável. Ele salvou a minha vida, disse Daniel, emocionando a todos. E eu passei 12 anos sem poder agradecer a família dele.
E a filha dele sabia a cancal de ninar porque eu cantei essa música para ele no corredor do hospital enquanto esperávamos o resgate. Era a única coisa que eu sabia fazer para mantê-lo calmo. Lily pegou a mal da mais sem entender a dimensão de tudo aquilo. Mamãe, por que você está chorando e choro de felicidade ou de tristeza? Helena deu uma risada emocionada no meio das lágrimas. Acho que os dois, meu amor. Daniel olhou para a filha do homem que o havia resgatado das chamas e compreendeu exatamente o que deveria fazer a seguir. Ele se levantou e se dirigiu a todos os convidados no salão. Durante 12 anos eu contei a história do desconhecido que salvou minha vida. Criei projetos sociais em homenagem a pessoas generosas como ele. O homem que me salvou se chamava Marcos Reis. Ele me resgatou de um carro em chamas e não pediu nada em troca. E a esposa dele esteve trabalhando nesta casa durante 8 meses servindo a todos-nos sem que nenhum de nos tivesse a sensibilidade de perguntar o seu nome. O olhar dos convidados mudou de julgamento para um profundo respeito e admiração. O nome dela e Helena Martínez anunciou Daniel e a filha dela Lily e a razão de eu estar vivo hoje. Daniel se voltou para Helena com o rosto banhado em lágrimas. Eu passei anos procurando por vocês e vocês estavam sob o meu teto o tempo todo. Me perdoe por não ter visto isso antes. Eu não sabia, respondeu Helena chorando. O Marcos nunca buscou recompensas. Ele apenas ajudava quem precisava. Daniel se ajoelhou mais uma vez diante de Lily. O seu pai foi um herói muito corajoso, disse ele carinhosamente. E eu vou cuidar de vocês pelo resto da minha vida. Mais tarde surgiram notícias de que Victoria estava envolvida em negociações escusas com empresas concorrentes, mostrando que sua atitude cruel naquela noite era apenas o reflexo do seu verdadeiro caráter. Mas aquela noite não pertencia aos escândalos e sim à gratidão e ao destino. Daniel ofereceu todo o suporte para que Helena e Lily tivessem uma vida digna, honrando a memória do homem que salvou sua vida. Às vezes as pessoas que mais ignoramos são aquelas que carregam as histórias mais belas e nobres. Um gesto de carinho não custa nada, mas a bondade sempre encontra o seu caminho de volta. Se este relato tocou o seu coração, deixe o seu curtida, comente de onde você assistiu e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como esta toda semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.